Vamos lá, galera. Hoje a gente vai trabalhar aí, ó, com um pouquinho de equação do primeiro grau, beleza? Vamos ver algumas observações aí de equação do primeiro grau, como resolver, algumas situações, problemas. Vamos trabalhar bastante aí com a equação do primeiro grau. Então, vamos lá. Para a gente começar, para ter uma ideia do que é uma equação do primeiro grau, a primeira coisa que a gente tem que saber é que uma equação do primeiro grau, ó, ela deve possuir um sinal de igualdade, pelo menos uma incógnita, o que é isso? Pelo menos uma letra, e tem que ter o primeiro membro e o segundo membro. O que é isso? Bora lá, bora analisar o que é cada coisa aqui. Ó, uma equação, ela deve ter o sinal de igualdade, né? Então, isso aqui é uma equação do primeiro grau. Bora analisar o porquê é uma equação do primeiro grau, ó. Porque ela obedece, ela tem o sinal de igualdade, beleza? Tá vendo aqui o sinal de igualdade, ó? Ela tem o sinal de igualdade, beleza? Sinal de igualdade. Ela tem pelo menos uma incógnita, ou seja, uma letra, um valor desconhecido. Então ela tem esse x aqui, ó, que a gente não sabe qual é esse valor. E ela tem, ó, o primeiro membro, que fica antes da igualdade, primeiro membro. E ela tem o segundo membro, que fica depois da igualdade. Então, por isso, é uma equação do primeiro grau, beleza? E mais uma observação, que toda equação do primeiro grau, ela tem um índice elevado a 1. Ou seja, essa incógnita, ela está com índice elevado a 1. Toda vez que a letra está sozinha, o índice que aparece aqui é 1. Porque, por exemplo, se fosse desse jeito, x ao quadrado mais 3 igual a 5, isso aqui é uma equação? Mas é uma equação do segundo grau. Por que do segundo grau? Porque o índice da incógnita é 2, então ela é do segundo grau. Se tivesse elevado a 3, a equação do terceiro grau, e aí vai, beleza? Então, na verdade, são 4 observações. Ela tem que ter a equação do primeiro grau, ela tem que ter o sinal de igualdade, ela tem que ter pelo menos uma letra, uma incógnita, um valor desconhecido, ela tem que ter o primeiro membro e o segundo membro, e o índice da incógnita tem que ser 1, porque se for 2 é a equação do segundo grau, beleza? Então vamos lá, olhando essa outra aqui, para ver se é uma equação do primeiro grau. Bora lá. Ela tem igualdade, então tá obedecendo a igualdade. Ela tem valor, ela tem letra, que é a incógnita, o valor desconhecido, nesse caso aqui é B, ok? Aparece B aqui, aparece B aqui. E ela tem o primeiro membro e o segundo membro. Ou seja, o primeiro membro antes da igualdade, o segundo membro depois da igualdade. E a incógnita, a letra, o valor desconhecido, ela está com índice 1. Lembrando, ó, quando a letra está sozinha, quer dizer que o índice é 1. Beleza? Porque B é elevado, algum número elevado a 1. Por exemplo, ó, eu tenho 3 elevado a 2. É quem? 3 vezes 3. E 3 elevado a 1 é 3. Então percebeu, ó, que quando está sem o índice é porque é 1. Ok? Então vamos lá. Então a gente viu aqui, ó, basicamente o que é uma equação do primeiro grau, certo? Mas a gente vai ver alguns exemplos aí de situações, problemas, para facilitar essa ideia. E por uma definição mais matemática, o que é que acontece, ó? O que é que acontece com a equação do primeiro grau? Bora analisar essa definição aqui passo a passo, ó. Toda equação, o que é uma equação do primeiro grau? É toda equação que pode ser expressa, ou seja, eu posso escrever aqui, ó, na forma ax mais b igual a zero,
onde A e B são números reais. O que são números reais? São todos os números naturais, todos os números inteiros, todos os números racionais, os números irracionais, ou seja, são números exatos, são números decimais, são números negativos, são números fracionários, são dízimas periódicas, são raiz quadrada, raiz cúbica, que não tem valor exato, e aí vai, beleza? Então vamos lá. São todos esses números aí que a gente trabalha no nosso cotidiano, nas nossas aulas, no nosso dia a dia. Ok? Então vamos lá. Ó, eu tenho aqui como exemplo 3x mais 5 igual a 0. Isso aqui está escrito nesse formato, né? Então nesse caso aqui, ó, quem é A? A é 3, porque A é o valor que acompanha a incógnita, que acompanha o valor desconhecido, beleza? Quem é B aqui? B nesse caso é 5, beleza? Então, ó, eu tenho uma equação que pode ser expressa nesse formato. Agora, bora analisar esse segundo exemplo aqui, ó. Essa equação está expressa nesse formato? Não, porque ela não está igual a 0, né? Mas só que, ó, isso aqui eu consigo escrever isso dessa maneira, essa ideia a gente vai aprender quando a gente for trabalhar aí agora mesmo, com as resoluções das equações, beleza? Mas, por exemplo, como é que eu posso escrever isso aqui nesse formato? Bora lá, ó. Para eu escrever isso nesse formato, esse 50, ele tinha que zerar, né? Como é que eu faço para eliminar esse 50 e para zerar esse 50? Se eu tenho 50 e eu diminuir 50, então eu zero. 50 menos 50 fica zero, né? Então desse lado vai ficar zero. Só que equação é uma igualdade. O que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer de outro para ela continuar igual. Por exemplo, aqui, ó. Aí eu vou ficar com 2x mais 10, certo? Só que eu quero eliminar esse 50. Então vai ser 50 o quê? Menos 50, né? Então, já que eu vou adicionar menos 50 desse lado, eu também tenho que adicionar antes da igualdade. Ou seja, eu também tenho que colocar aqui antes da igualdade menos 50. Que é igual a 50 e, ó, menos 50. Percebeu que eu adicionei menos 50 aqui, subtrair, né? Subtrair menos 50 aqui e também subtrair menos 50 cá, para zerar isso aí. Ou seja, eu vou ficar, ó, eu tenho 2x, eu tenho 10 e devo 50, eu vou pagar, vou ficar devendo 40 igual a zero. Percebeu aí que essa equação eu posso escrever nesse formato. Percebeu? Nesse caso aqui, quem é A? Nesse caso aqui, o A é 2. Quem é B? B é menos 40. Beleza? Mas a gente vai pegar uma ideia melhor disso aqui que eu fiz agora aqui, quando a gente for resolver as equações. Por exemplo, ó, o que é que vai acontecer aqui? Eu coloquei duas situações, problemas aí, ó, bem simples, para a gente começar a pegar uma ideia aí de equação do primeiro grau. Preste atenção. Mariazinha tem um certo número de canetas coloridas. Umas canetinhas coloridas, tipo essas aqui que eu estou usando. Beleza? E eu até indico a qualquer um aí que tenha a letra F, assim, que nem a minha, mas a usar esse estilo de caneta que dá uma melhoradinha, que ela é uma ponta fina, então dá para você escrever melhor, dá uma melhorada. Pode acreditar que minha letra é pior do que essa aí. Então, bora lá. Aí deu uma melhorada por conta dessa caneta. Foi até recomendação de uma aluna. Então, vamos lá. Bora retornar aqui para o que interessa. Eu tenho aqui a equação do primeiro grau.
E eu coloquei uma situação problema. Qual é a situação problema? Mariazinha tem um certo número de canetas coloridas, que eu não sei a quantidade que ela tem ainda. Então ela é um valor desconhecido, seria a incógnita. E ela ganhou mais 17. Quando ela ganhou mais 17, ela ficou com 45. Então, quantas canetas que ela ganhou? É uma situação bem simples, mas a gente vai montar em forma de equação aí. Ó, Mariazinha tinha um certo número de canetas, que eu não sei qual é essa quantidade de canetas, então vou chamar de Y, certo? E ela ganhou mais 17, ou seja, ó, ela tinha um certo número de canetas que eu chamei de Y e ganhou mais 17. Quando ela ganhou mais 17, ela ficou com 45, ou seja, a quantidade de canetas que ela tinha mais as 17 vai ser igual a 45, beleza? Então aí a gente montou uma equação do primeiro grau. Agora, como é que a gente faz para resolver essa equação do primeiro grau? Ó, presta atenção. Quando a gente fala em equação, é uma igualdade entre dois lados, beleza? Isso, esse lado tem que ser igual a esse lado, certo? Ou seja, o número que eu colocar aqui, ó, quando eu somar ele com 17, ele tem que ser igual a 45, beleza? Ou seja, ó, deixa eu dar um exemplo aqui de uma balança, uma espécie de balança antiga, que é a balança de prato. Ela é mais ou menos dessa maneira. Eu não sou muito bom de desenho não, mas bora lá. Eu tenho um certo prato aqui e eu tenho um certo prato cá, certo? Se eu tiver mais peso desse lado, então isso vai descer e isso vai subir. Se eu tiver mais peso desse lado, isso vai descer e isso vai subir. Se eu tiver pesos iguais, ele vai continuar equilibrado, um ao lado do outro. Fica em equilíbrio, beleza? Ou seja, por exemplo, ó, se eu tenho 3 bolinhas aqui e eu tenho 3 bolinhas cá, as bolinhas tudo do mesmo peso, eu vou manter um equilíbrio. Agora, ó, para eu continuar equilibrado, eu continuar com uma igualdade, o que eu tirar daqui, eu tenho que tirar do outro lado. O que eu colocar mais aqui, eu tenho que colocar mais do outro lado, beleza? Então assim a gente mantém a igualdade. Então é desse jeito aí que a gente vai usar para resolver uma equação do primeiro grau. O que eu adicionar de um lado, eu tenho que adicionar do outro. O que eu tirar de um lado, eu tenho que tirar do outro, beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala em equação do primeiro grau, o nosso objetivo é encontrar sempre, o objetivo da equação do primeiro grau é encontrar quem é o valor desconhecido. O objetivo é sempre esse, eu saber quem é esse valor desconhecido, beleza? Então vamos lá, ó. Para eu encontrar o valor desconhecido, ou seja, eu vou chegar em um certo lugar que vai ficar, nesse caso aqui, ó, vai ficar y é igual a alguma coisa, né? Mas para ficar y é igual a alguma coisa, nesse caso aqui, ó, eu tenho que tirar esse 17 daí, né? Como é que eu faço para tirar esse 17? Para isso aí ficar zero, para eliminar. Se eu tenho mais 17 e eu tirar 17, então ele zera, beleza? Então o 17 some. Ótimo. Então é isso que vamos fazer. Ó, eu tenho que y mais 17. Se eu quero eliminar esse 17, eu vou colocar aqui, ó, menos 17. Beleza? E do outro lado, eu tenho 45. Mas se eu tirei 17 daqui, eu tenho que fazer o que, cá? Eu também tenho que tirar 17 do outro lado. Então, ó, menos 17. Porque eu tirei 17 aqui, eu também tenho que tirar 17 cá. A ideia da balança. O que tirar de um lado, eu tenho que tirar do outro. Então, bora lá. Quanto é que vai ficar isso aqui, ó? Y mais 17 menos 17. 17
menos 17 zerou, né? Então pronto. Então só vai ficar o y sozinho, porque eu não preciso colocar mais zero, né? Que alguma coisa mais zero continua esse alguma coisa. Então é y é igual a 45 menos 17. Quanto é 45 menos 17? Aí a gente faz a subtraçãozinha aí para saber quanto é, ó, 45 menos 17. Beleza? Aqui. 5 é menor, né? Vou pegar aqui emprestado. 15 que eu tiro 7 vai ser 8, beleza? E 3 que eu tiro 1, 2. Ou seja, y é igual a 28, beleza? Então, y é igual a 28. Assim a gente encontrou o valor de y nessa equação. Então, o objetivo é exatamente esse. Quer dizer que ela, a Mariazinha, ela tinha 28 canetas. Beleza? Aí agora calma. O segundo exemplo. O triplo de um número subtraído de 20, ou seja, o triplo de um número menos 20, subtração, né? Subtraído, menos 20. Lembrando, quando a gente fala em adição, é somar. Quando a gente fala em diferença ou subtrair, é menos, beleza? E quando a gente fala em produto, é multiplicação. Quando a gente fala em quociente, é divisão. Mas vamos embora lá. O triplo de um número subtraído de 20 é igual a 25. O que é o triplo de um número? Eu tenho um número que eu não sei qual é, que eu vou chamar ele de x. O que é o triplo dele? É ele vezes 3. Então eu coloco aqui, ó, 3x. Toda vez que eu tenho um número junto de uma letra, isso aqui está dizendo 3 vezes x. Estou dizendo que eu estou multiplicando 3 por x. Então, eu tenho o triplo de um número, subtraído de 20, ou seja, ó, menos 20. É igual a 25. É igual a 25. Qual é esse número? Lembrando, o objetivo da equação é sempre encontrar quem é o valor dessa incógnita, dessa variável, ou dessa incógnita, desse valor desconhecido, beleza? Então, bora lá. Se eu quero encontrar o valor de x, ou seja, eu quero chegar em uma posição aqui, ó, de x é igual a alguma coisa, certo? Se eu quero chegar em x é igual a alguma coisa, eu tenho que tirar esse 20 daí, eu tenho que tirar esse 3 daí, né? Isso para deixar o x sozinho. Como é que eu vou fazer isso? Vamos ver a mesma ideia que a gente viu na balança. O que eu tirar de um lado, eu tenho que tirar do outro. O que eu acrescentar de um lado, eu tenho que acrescentar do outro. Então, bora aqui, ó, passo a passo. Bora eliminar esse 20 desse lado aqui, ó. Se eu tenho menos 20, eu estou devendo 20. Se eu pagar 20, eu zero, né? Então, o que é que eu vou fazer? 3x menos 20. Se eu quero eliminar o 20, ó, então eu coloco aqui mais 20. Percebeu que a gente consegue zerar isso aí? Do outro lado, eu tenho 25. E aí, ó, se eu adicionei 20 aqui, eu também tenho que adicionar o 20 do outro lado. Não é isso? Beleza. Então, bora lá. Bora resolver. Ó. Aí eu tenho 3x. Eu devo 20, pago 20, zerou. Acabou isso aqui. É igual a 25 mais 20. Então, vai ser 45. Ótimo, tranquilo. Ó, agora eu tenho que eliminar esse 3 daí, ó. Presta atenção. Esse 3, ele está multiplicando. Para eu eliminar esse 3 que está multiplicando, então eu faço o contrário dele, que é a divisão. Ou seja, ó, eu tenho 3 multiplicando por x. Aí, se eu colocar 3 multiplicando por x e dividir por 3, então 3 dividido por 3, 1. Então, sai isso aí, né? A incógnita fica sozinha, beleza? Então, o que é que acontece? Eu vou dividir por 3 de ambos os lados, ó. 3x é igual a 45. E ambos os lados eu vou dividir por 3. Ok? Quanto é 3x dividido por 3? Dá 1. Então fica 1x
é igual a 45 dividido por 3, 15. Então, quem é x? X é igual a 15. Porque, ó, se eu tenho 1x, ele é a mesma coisa que eu escrever x é igual a 15. Quando a letra tá sozinha aqui, ó, isso eu tenho 1x, 1x, beleza? Isso aqui é igual a isso. Ok? Beleza. Só que, ó, isso aí é a maneira correta da gente resolver equação do primeiro grau. Agora tem uma maneira prática, usual, que a gente costuma ver várias pessoas resolvendo, ver em livro, em tudo. É uma maneira prática de se resolver equação. Como assim? Eu vou colocar os mesmos exemplos para vocês perceberem que dão o mesmo resultado. Ó. O primeiro exemplo, eu tinha y mais 17 é igual a 45, certo? Vou fazer uma divisória aqui. O segundo exemplo, eu tinha quem? 3x menos 20 igual a 25. Então, ó, 3x menos 20 igual a 25. Beleza? Então, bora lá. Por uma maneira prática de se resolver equação. A gente pode resolver de qualquer uma das maneiras, mas a primeira maneira que eu resolvi é o que é o mais correto de se resolver. Ok? Mas bora lá. Mas aqui eu também chego no resultado. Então, bora lá. Qual o objetivo? Eu quero encontrar o valor de y. Se eu quero encontrar o valor de y, então eu vou passar o 17 para o outro lado. Certo? Eu vou tirar o 17 daqui e passar para o outro lado. A gente vai usar as operações inversas. Ó, o contrário da adição é a subtração. O contrário da subtração é a adição. O contrário da multiplicação, a gente usa a multiplicação um pontinho de vezes, né? O contrário da multiplicação é a divisão. E o contrário da divisão é a multiplicação. Mais ou menos isso aí. Então, bora lá. Se eu tenho que y mais 17 é igual a 45. Então, eu quero deixar o y sozinho, eu vou passar o 17 para cá. Então, y é igual a 45. Se eu vou passar o 17 para o outro lado, eu coloco a operação inversa dele. Se está mais 17, então ele vem para o outro lado menos 17, beleza? Eu troco o sinal. Ele está positivo, então ele vem negativo. Ou seja, y é igual a 45 menos 17, y é igual a 28, beleza? É mais uma maneira de se resolver a equação. O de cá, 3x menos 20 é igual a 25. Sim, voltando, 28 foi o mesmo resultado que eu encontrei quando eu resolvi da outra maneira. Percebeu aqui? Então, também está correto aí. 3x menos 20 é igual a 25. Aí eu tenho, ó, eu quero deixar o x sozinho, então eu tenho que passar o 20 para lá e tenho que passar o 3 também, né? Então, bora lá. Se eu vou passar um de cada vez, então bora passar o 20 aqui, ó. 3x é igual a 25. Se o 20 está aqui subtraindo, então ele vai passar para o outro lado, somando, como adição, né? Então vai mais 20. Ou seja, 3x fica igual a 25 mais 20, 45. Agora eu quero tirar o 3. O 3 está aqui multiplicando, né? Que está 3 vezes x. Então, quem é o inverso da multiplicação é a divisão. Então, o 3 vai passar para o outro lado dividindo. Ou seja, vai ficar x é igual a 45, ó, dividido por 3. Beleza? Lembrando que fração é uma divisão. Isso aqui é 45 dividido por 3. O 3 estava multiplicando, passou para cá dividindo. A operação inversa. Então, x é igual a 15. Que foi o mesmo resultado que encontramos da outra maneira que resolvemos. Beleza? Para aumentar um pouquinho o grau de dificuldade, eu vou colocar aqui, ó, mais um exemplo 3 para a gente resolver dessa maneira prática. Ó, 23x
menos 16 é igual a 14 menos 17x. O objetivo é sempre igual encontrar o valor da incógnita, o valor desconhecido. Então eu quero que fique x é igual a alguma coisa. Se eu quero x é igual a alguma coisa, eu tenho que deixar quem tem x só de um lado da igualdade, beleza? Então bora lá. O que eu irei fazer? Quem tem x? Quem tem x é o 23x e o menos 17. Então eu vou escrever quem tem x antes da igualdade e número sozinho depois da igualdade. Eu tenho aqui, ó, a igualdade. 23x já está antes da igualdade, né? Então continua do mesmo jeito, 23x. Agora, menos 17x está depois da igualdade e eu quero escrever antes. Então, se está menos 17x, eu vou escrever cá mais 17x. Certo? 14 já está depois da igualdade. E eu quero levar esse menos 16 para depois da igualdade. Então, se ele está menos 16, então ele vem para cá mais 16. Beleza? Ou seja, ó, agora a gente resolve. 23x mais 17x, eu vou ficar com quanto x? 40x. 40x, que é igual a 14 mais 16. Ou seja, 20, 26, 30, né? Igual a 30. Se eu quero o x sozinho, eu tenho que tirar esse 40 aqui. O 40 que está multiplicando, eu vou passar para o lado dividindo. Então, x é igual a 30 dividido por 40. Então, quer dizer que x é igual a 30 sobre 40. Eu consigo simplificar isso aqui? Consigo. Simplificar por 10, né? Os dois são múltiplos de 10 aí. Então, fica como? 30 dividido por 10, 3. E 40 dividido por 10, 4. Ou seja, x é igual a 3 quartos. Beleza? Então, é isso aí, ó. Vimos aí duas maneiras de como se resolver a equação. E as duas chegam no mesmo resultado. Então, valeu, aquele abraço. Vamos continuar fortalecendo nossa base matemática aí com todas as outras aulas. Valeu!